Assim diz o texto da Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar mais. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Porém, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esse texto, meu amado irmão, ele é um texto bastante conhecido, muito lido também nas nossas igrejas, nas congregações. É um texto que ele fala sobre a insistência sobre a oração. Uma viúva que se apresenta a um rei, que a Bíblia descreve ele como um juiz iníquo, mas era nas mãos dele ou das mãos dele que sairia a sentença que beneficiaria aquela viúva. E ela, por muito tempo, importunou este rei a respeito da sua causa, que não estava caminhando, não estava passando pelos trâmites, mas aquele juiz tinha o poder para determinar. Então o Senhor diz no verso 6, disse o Senhor: ouvi o que disse esse juiz iníquo. Deus não fará também justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio? Alguma tradução pode estar, ainda que longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Essas são as palavras de Jesus. Ele diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Nós precisamos crer naquilo que Jesus falou, aonde ele diz que Deus tem pressa em fazer justiça àqueles que temem ao seu nome, que clamam a ele dia e noite por uma causa que é justa. Quando, porém, disse Jesus, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Haverá um tempo em que os homens esfriarão, perderão a sua fé em Deus, e Jesus já está perguntando. Esse tempo ele pode ser demorado, e por ser demorado, quando vier o Filho do Homem, ele vai encontrar alguém com fé na terra, alguém crendo em Deus. Haverá alguém na terra, quando Jesus vier, haverá alguém que ainda esteja orando e insistindo que Deus irá fazer isto? Bom, para Jesus, oração era prioridade. Jesus buscava muito mais intimidade com o Pai do que desempenho perante os homens. Jesus amava o povo, mas sempre priorizava seu tempo com o Pai. O Evangelho de Marcos
registra 3 momentos quando Jesus preferiu o refúgio por meio da oração. O primeiro momento é que, depois de seu bem-sucedido ministério de cura em Cafarnaum, ele havia curado muitas pessoas, libertado muitas pessoas. Quando a multidão o procurava, apenas por causa dos milagres, Jesus se retira. Mateus capítulo 1. Quando Jesus percebeu que a multidão estava querendo só as bênçãos, só as curas, só os milagres, Jesus se retira, Jesus some do ambiente e vai para um momento de oração. O segundo registro que o evangelista Marcos faz é depois da multiplicação dos pães e peixes, quando a multidão queria fazê-lo de rei. Quando ele percebeu, este povo está querendo ir por um caminho que não é o caminho ainda que precisa ser trilhado, Jesus se retira e vai para um novo momento de oração. O terceiro momento que o evangelista também descreve é no Getsêmani, antes da sua prisão. O que tudo isso mostra para nós? Jesus era um homem de oração e não abandonava isso por nada. Temos a Jesus como um grande exemplo sobre as nossas vidas, mas na maioria dos cristãos, o exemplo que muitas vezes eles não querem seguir é o exemplo de que Jesus orava. Devemos entender que oração exige disciplina, regularidade, insistência e rotina. Olha o que o texto de Lucas falou para nós: a mulher regularmente, insistentemente, manteve uma rotina de todos os dias estar batendo na porta daquele juiz. Tenha rotina, insistência e regularidade também. No seu tempo com Deus, sempre irá existir rotina. A rotina é imprescindível. Para tudo necessitamos de rotina. E a oração exige que você requeira isso da sua carne. Isso nunca irá mudar. Nunca haverá um tempo que realmente se diga: como tenho prazer enorme para orar sempre. Só tenho prazer. Isso não é verdade. Todos os dias é uma luta constante para se levantar. Todos os dias eu enfrento esta luta, todos os dias eu enfrento esta luta. Ainda que o espírito, como Jesus disse, está pronto, está desejoso por este momento, mas a carne diz: tu estás cansado, tu precisas descansar. Então você precisa dar um salto do seu lugar, um salto da sua cama, para enfrentar aquilo que a carne está dizendo para você. Jesus deixou claro, o espírito realmente está pronto, ele realmente sente esse prazer, ele realmente busca esse tempo de oração e sente prazer no Senhor, mas a carne sempre será fraca, sempre estará indisponível, a carne sempre não terá disposição. Muitas vezes ouvimos pessoas dizer: não consigo sentir prazer ou a presença de Deus enquanto oro. Então, se faz uma pergunta: por quanto tempo você costuma orar? E a resposta, sempre que costumam dizer, é: vai de 10 a 15 minutos. É, isso mesmo. Posso afirmar a você, normalmente esse tempo não dá nem para começar muitas vezes. Esse é um tempo em que as nossas ansiedades ainda estão falando muito alto, a nossa carne ainda está muito viva, pois os primeiros 30 minutos só serve mesmo para calar a carne, para matar, mortificar. Pode ser que para aqueles que já se acostumaram a orar, ultrapassar esse período de batalha contra a carne logo no início de seu tempo com Deus
talvez seja algo já mais natural ou algo mais normal. Mas geralmente, meu querido, nos primeiros 30 minutos, você sentirá muita dificuldade para orar. Geralmente não sentimos nada, só cansaço e enfado. Por isso é que você precisa continuar insistindo. Insista. Você ficará muitas vezes calado, as palavras somem, você cochila, você pode de repente se pegar em determinados momentos onde você até mesmo voltou a dormir enquanto estava ajoelhado à beira da sua cama. Mas fique ali, se desperte, pois logo em alguns minutos tudo pode voltar, as palavras poderão voltar. Brevemente você poderá romper as auroras do tempo. Logo os portais da carne serão rompidos e então você venceu. Isso tudo precisa ser rompido. Compreenda, insista na oração diária, mantenha a sua disciplina, a sua rotina, a sua persistência. Insista com a sua carne, mesmo que sumam as palavras, fique ali, ajoelhado, subjugando a carne. Fique em silêncio, fique de joelhos, mas fique, garantindo que sua carne não se levantará. E afirmo a você, as palavras estarão voltando, o ânimo estará voltando. Muitos são os anos que, na experiência dos homens e mulheres de oração, eles lutaram na sua vida de oração. Lutaram. E quando lemos a respeito deles, eles deixam os registros dizendo: por anos luto pela minha vida de oração. Oro ao Espírito Santo para orar sempre. Mesmo em seus momentos de oração, já orando, eles diziam: Espírito Santo, eu oro para orar sempre. Que esta manhã nós possamos ter este entendimento de que há uma necessidade profunda de estarmos orando, de estarmos em oração. E sempre que orarmos, possamos dizer ao Espírito Santo: eu preciso orar, eu preciso orar. E o Espírito Santo concederá cada palavra nas nossas bocas, nos nossos lábios. Ele mesmo colocará cada palavra na nossa boca. Oh, aleluias! Oh, aleluias! O que eu posso lhe dizer esta manhã, meu amado irmão, vamos continuar insistindo na nossa oração. O texto diz, quero lembrar você o último versículo do capítulo 18 que nós lemos sobre oração. Lucas 18, verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa última parte eu quero ler assim para você. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará alguém orando? Você percebe a preocupação de Jesus? Porque chega um tempo onde as pessoas desistem. Chega um tempo que elas pararão de orar. E elas param exatamente porque estão pecando. Mas quem ora, deixa de pecar. Mas quem peca, para de orar. Que nós não venhamos entrar nesta rotina ou nessa rota
de parar de orar porque estamos pecando, mas venhamos entrar na rota daqueles que oram e por estarem orando param de pecar. Que Deus nos perdoe por todos os tempos atrás, quando não desejávamos orar insistentemente, por todas as vezes que o Senhor procurou nos despertar para estarmos em oração, mas isso foi negligenciado. Ah, meu querido irmão, como o Senhor é bom, como a sua bondade é maravilhosa. Você lembra de quando nós começamos aqui mesmo nessa transmissão os momentos de oração? Você deve perceber que alguns que começaram já não estão. Achará o Senhor quando vier homens orando, que Deus desperte todos nós, cada dia após dia. Mesmo quando nós não temos a transmissão, deve ser uma disciplina pessoal nossa, minha, sua, estarmos com os nossos joelhos dobrados e clamando ao Senhor. Ah, sim, sim. Então nós vamos tirar um momento de oração agora. Nós vamos rogar a Deus para que Ele desperte mais e mais homens de oração. O que está faltando hoje no mundo são homens de oração. O que está faltando hoje na igreja são homens de oração. Está faltando homens que orem. E eu me refiro tanto a homens quanto mulheres. Está faltando pessoas de oração. Pessoas que se levantem. Eu não estou dizendo que não tenha, mas estou dizendo que eles são poucos e muito poucos. Eu digo oração permanente. Não uma oração de um dia. Não um crente que ore quando vai ao culto da oração na quarta-feira. Quando vai a um culto de oração no lar na terça. Quando se reúne num grupo ou numa célula e tira aquele momento de oração. Não é a este momento que eu me refiro exatamente. Mas eu me refiro àquele momento onde você insistentemente, todos os dias, no seu lugar, insistentemente, você se coloca na presença de Deus. Ah, como é maravilhoso! Como é maravilhoso estarmos na presença do Senhor. Que o Senhor nos conceda a graça de orarmos todos os dias. Que o Senhor nos conceda a graça de orarmos todos os dias. Você consegue repetir isso aonde você está? Que o Senhor me conceda a graça de orar todos os dias. Ao dizer isso, o Senhor me conceda a graça de orar todos os dias, você está clamando a Deus para que Ele coloque dentro de você um espírito de oração, um espírito de clamor, um espírito de intercessão, o que também alguns chamam de dom de oração. Ah, sim, pode ter certeza. Quando isso acontecer com você, você será grandemente usado por Deus. Vamos orar então ao nosso Deus esta manhã. Oremos ao Senhor. Oremos ao nosso Deus. Oremos pedindo a Deus que Ele levante homens de oração. Homens em oração. Homens em oração. Lembre-se que enquanto você está orando isso, ou orando por isso, Deus já está levantando você. Deus já está levantando você. Glória a Deus. Oh, yes, we run.
we surrender all our things, knowing you have greater in store. Oh, here's that thing, Lord, here's that thing. I run to you, I run to you. Oh, you're the ever-present help. Oh, you're my Father. Oh, you're the Father of all creation. Every name derives its name from you. Surely you know what you're doing. Surely you know what you're doing. Here's that Espírito Santo, Lord. Here's that eu declaro a minha dependência. Eu declaro que sou dependente de Ti. Eu declaro nesta manhã, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer isso sem a Tua presença. Eu não posso nem mesmo orar sem a Tua presença. Para ter uma oração eficaz, eu preciso da Tua presença, Espírito Santo. Eu dependo de Ti. Eu dependo unicamente de Ti, Espírito Santo. Ah, sim, eu dependo, Espírito Santo. Eu dependo de Ti, Espírito Santo, para orar com eficácia, para orar de modo poderoso, de modo eficaz. Eu dependo de Ti, Espírito Santo. A minha dependência está em Ti, Espírito Santo. Agora eu coloco o meu coração diante de Ti para ser queimado pelo Teu fogo, para ser incendiado. Eu coloco o meu coração diante de Ti para ser moldado. Eu coloco o meu coração diante do Senhor para que as palavras que Tu queres que sejam ditas, sejam colocadas por Ti mesmo no meu coração. Eu oro para que eu possa orar sempre, para que Tu possas sempre me levar em oração, por aquilo que o Senhor mesmo já está fazendo. Levanta, Senhor, homens de oração. Nós estamos precisando. Este mundo está precisando de homens de oração. Homens que roguem, homens que coloquem os seus joelhos diante do Senhor e não saiam deste momento sem estarem falando contigo. Ah, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo.